Daí pessoal, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo para mostrar como fazer uma planta baixa no AutoCAD. Nesse caso não importa muito qual é o tipo de ambiente, porque a intenção não é mostrar o ambiente, mas como fazer as linhas, as paredes, as portas e tudo mais. Ou seja, isso aí vai servir para qualquer projeto. E para complementar, eu deixo na descrição do vídeo um e-book de AutoCAD completo e grátis que aborda cada ferramenta, mostrando com exemplos o que cada uma faz. Essa é a tela do AutoCAD, o espaço de trabalho onde desenhamos o projeto. Tem esse menu superior, onde cada aba representa uma série de ferramentas específicas para cada caso ou etapa do projeto. Parece complicado à primeira vista, mas de todos os menus vamos utilizar somente esses dois, Home e Annotate. E ainda assim, dentro destes menus, usaremos poucas ferramentas. Vamos tentar fazer usando no máximo 5 ferramentas diferentes. Eu vou começar acessando o menu Home e vou acessar a ferramenta chamada Line. Vamos usar somente ela para fazer grande parte do desenho, para te ver como é tranquilo. Para utilizar a Line é muito simples, basta clicar nela e clicar na tela. Perceba que onde você clicou, ancorou um ponto. E mexendo o mouse, você direciona a linha para o lado que quiser. Tu pode fazer isso livremente, clicando nesse botão aqui embaixo e deixando desativado. Ou ativando esse botão, o que faz com que a linha siga de forma reta para os lados ou para cima, uma forma mais precisa e retilínea. Eu ativo esse botão e vou começar a desenhar minha planta. Começo desenhando o formato dela, o perímetro, o contorno. Minha planta aqui tem 8,70 por 13,90 e é esse o desenho que começo fazendo. Como eu já tenho o meu ponto ancorado, vou direcionar minha linha para o lado que quero seguir. Direciona para o lado desejado e digita o valor, que nesse caso é 870. Clica em Enter e a linha é feita. Novamente meu ponto fica ancorado e basta eu direcionar o mouse para o lado desejado, digitar o valor e clicar em Enter novamente. Agora aqui embaixo eu direciono para esse lado, digito o valor e faço a nova linha. E eu poderia digitar novamente o valor aqui e terminar contornando a planta, mas ativando esse botão, ao se aproximar do ponto final da linha, aparece esse quadradinho verde. Quando ele aparecer, é só dar um clique que ele se liga automaticamente a outra linha. Feito isso, vou fazer as divisões internas da planta, ou seja, as paredes. Com esse botão aqui embaixo ainda ativado, eu clico na Line novamente e me aproximo de um ponto da planta até o quadradinho verde aparecer. Quando aparecer, eu clico e ancoro meu ponto. Direciono para o lado que eu quero e digito o valor da linha, nesse caso 280. E sem encerrar a linha, eu sigo com ela até onde consigo, sendo que agora direciono para cima e digito 200. Depois vou para esse lado e digito 300. E novamente direciono para baixo e digito 200. Clico em Enter para encerrar. Vou na linha novamente, clico nesse ponto, direciono minha linha e digito o valor de 280. E nesse outro lado, a mesma coisa, 290. Lembrando que para encerrar a linha e desancorar o ponto, tu precisa clicar em Enter. Agora eu vi que tem um erro aqui, eu coloquei 390 como sendo a medida total, mas é 390 a partir desse ponto. Eu vou deletar essas linhas e vou refazer de forma fácil, apenas clicando em Line, me aproximo desse ponto, vou até o outro, clico para ancorar o ponto e logo depois clico em Enter para encerrar a linha. Faço o mesmo do outro lado e a partir desse ponto, agora sim, digito os 390. Direciono a linha para esse lado novamente e digito 890. E para encerrar, direciono para baixo e fecho nesse ponto. Tem mais um pequeno ambiente aqui em cima. No AutoCAD eu trabalho em centímetros, por isso ao invés de 1 metro eu coloco 100 centímetros. Faço essas linhas, que são paredes, da mesma forma que fiz as anteriores. Seleciono a Line, me aproximo do canto, clico para ancorar, direciono para o lado que quero,
digito o valor, clico para formar a linha e dou Enter para encerrar. E essa é a base da planta baixa, sendo que agora vamos dar um up nela. Para começar, vamos dar o volume das paredes, que nesse caso vai ser de 15 centímetros. Eu posso fazer isso com a line, clicando nesse ponto, por exemplo, digito o valor de 15 da parede, depois vou contornando todas elas. Mas vamos fazer de outra forma e assim vemos outra ferramenta, que é essa aqui, que se chama Offset. Deixando o mouse sobre ela, aparece uma janela explicativa. Veja ali que a linha vermelha representa o que foi duplicado. É isso que ela faz, duplica os objetos a partir de um ponto. Para usar, tu clica nela e dá Enter. Digita o valor, que no caso é 7.5, e dá Enter novamente. Aparece esse quadradinho. Agora basta clicar na linha uma vez e clicar para o lado que tu deseja que ela duplique a linha. Eu digitei 7.5, que é a metade de 15. Assim eu clico na linha e clico para esse lado. Depois clico novamente e clico para o outro lado. E logo após deleto a linha do meio. Agora basta fazer o mesmo em todas as linhas, lembrando de deletar a linha do meio depois. Vou fazer isso em todas as linhas. Eu não preciso clicar em cada linha, duplicar e fazer tudo de novo. Posso selecionar a ferramenta, digitar o valor e já duplicar todas as linhas possíveis. Depois eu deleto as linhas que ficaram no meio. E com isso esse é o resultado. Agora vamos arrematar esses cantos que ficaram incompletos, fazendo o seguinte. Clicamos em Line e simplesmente clicamos num dos pontos. Direcionamos a line sem preocupação para o lado, clica e dá Enter para encerrar. Fazemos isso em todos os cantos. O resultado será algo assim. Agora sim, vamos arrematar, usando a ferramenta Trim, que é essa aqui de cima. Eu clico nela e venho aqui embaixo. Clico na tela, arrasto para englobar todas as linhas, clico aqui no canto superior quando tiver selecionado tudo e clico em Enter novamente. Agora basta aproximar esse quadradinho das sobras e ir clicando em todas que precisam ser arrematadas. Vou clicando em cada uma delas. Com isso, as paredes estão prontas e agora vou colocar as aberturas, ou seja, portas e janelas. Seleciono a line e me aproximo deste ponto. Clico para ancorar e direciono para o lado e digito 80. Depois, sem encerrar a linha, direciono para cima e digito 15. Faço o mesmo em todos os locais que terão portas. Tem mais esse vão aqui. E essa porta principal e maior aqui. E assim marcamos todas as portas. Como vamos cortar as paredes? Claro, vamos usar o Trim para isso. Eu seleciono o Trim, clico aqui embaixo, arrasto e clico novamente. Quando selecionar todas as linhas, dou Enter. E agora basta ir em cada linha e clicar para cortar e abrir o vão das portas. E esse é o resultado até agora. Vamos colocar as portas. Para fazer as portas, vamos usar uma nova ferramenta conhecida como retângulo. Para usar é simples, mas requer atenção no procedimento, que é assim. Seleciona a ferramenta, clica na tela e agora digita dois valores, separados por uma vírgula. O primeiro valor é a largura e o segundo é o comprimento. Eu digito 5,15 e dou Enter. Aqui está o retângulo que vai ser o marco da porta. Eu fiz aqui do lado para mostrar, mas vamos fazer no local certo. Seleciono o retângulo e aproximo desse ponto e clico para ancorar. Aqui tem um detalhe importante. Antes eu digitei 5,15 e fiz o retângulo para esse lado. Mas agora é esse outro lado e nesse caso preciso digitar uma medida negativa. É basicamente isso. Se tu quer o retângulo para a direita e para cima, os valores serão positivos. Se, como nesse caso, precisar fazer para a esquerda e para baixo, os valores serão negativos. Então é menos 5,-15. E aqui está o marco da porta no local correto. Veja que nesse outro caso muda um pouco. O procedimento é o mesmo com o retângulo,
clicando aqui no canto, só que agora precisamos que o retângulo seja de 15 por 5 e não 5 por 15. Concorda? Então é uma questão de lógica, é a mesma coisa, só inverte os valores, digitando primeiro 15, que é quanto eu irei para a direita, e menos 5, que é quanto eu irei para baixo. Com esses dois retângulos, conseguimos fazer os outros. Para isso, vamos fazer cópias desses retângulos e mover para os locais que precisam. Perceba que estou fazendo dessa forma para explorarmos as ferramentas, mas nada impede que tu continue fazendo os outros dessa forma que fizemos os dois primeiros. Mas vamos copiar esses e ver como fazer dessa forma. Aqui em cima tem a ferramenta Copy. Seleciono a Copy, eu clico no objeto, dou Enter, depois preciso clicar num canto do retângulo. E olha o truque agora para facilitar. Digamos que eu queira copiar essa peça para esse local, ou esse. Para já copiar da forma correta, evitando ajustes, basta se ligar nesse detalhe. Se eu quiser colocar a peça exatamente aqui, é bom que eu pegue esse ponto. Veja que eu quero mover na diagonal e não consigo, porque esse botão está ativo e ele se move ou na horizontal ou na vertical. Basta desligar e o objeto fica livre para ir em qualquer direção. A questão é que, clicando nesse ponto, encaixa certinho ali em cima. Se eu pegasse no outro canto, ao copiar o objeto, ele ficaria para dentro da parede. E agora é só ir copiando os retângulos para os outros locais desejados. E a folha da porta é tranquilo também. É só fazer um retângulo de 70 por 5 e depois copiamos ele. Faço outro, mas com as medidas contrárias, ou seja, 5 por 70. Depois copio para os locais que precisam. Agora eu vou copiando as portas em cada vão, copiando o modelo adequado para cada situação. Tem uma janela que vamos colocar aqui. Uma janela de 1,50 m afastada 60 cm desse canto. Vou fazer como fizemos nos vãos das portas, com Line e Trim. Selecione a Line e ative o botão agora aqui embaixo para a linha sair reta. Direciono para baixo e digito 60 cm de afastamento e dou Enter. E aqui está o ponto ancorado. Agora boto para esse lado e digito 15. Agora para baixo e 150. E novamente para esse lado e 15. Com um Enter para terminar. E para cortar vamos usar o Trim. Dessa vez vou selecionar apenas essas linhas, já que o resto está certo. Seleciono o Trim, seleciono as linhas, dou Enter e agora clico nas linhas que quero apagar. E assim se forma o vão da janela. Eu vou usar esses retângulos para fazer a estrutura da janela. Assim, basta copiar dois retângulos na posição certa para cá. Vou copiar esses dois para cá e refaço essa linha aqui no meio. Como a parede tem 15 centímetros e quero uma linha aqui no meio que vai simbolizar o vidro, vou usar novamente o offset, que já está configurado com 7,5 de quando fizemos as paredes. Seleciono ele, clico numa das linhas e clico para o lado. E aqui nossa janela no formato mais simples, mas um formato tecnicamente válido. E para encerrar vamos colocar as cotas na planta, ou seja, medidas. O que também é simples depois que temos as paredes prontas. Agora vamos acessar esse outro menu, e aqui vamos escolher essa ferramenta, que vai medir e colocar as cotas na planta. Eu clico na ferramenta de medida, e agora é só ir clicando nos cantos das paredes. Clico na ferramenta, clico nesse canto, clico nesse outro canto e arrasto essa linha para o local que quero, dando um clique quando estiver ok. E dessa forma eu vou medindo as paredes, sempre clicando de um ponto a outro que precisa de medida. Quando existe uma sequência de pontos, é possível selecionar a ferramenta de medida e fazer a primeira. Depois, clica nesse Continue. Dessa forma, é só ir clicando nos próximos pontos e as cotas surgem no local definido pela primeira. E agora vou continuar colocando as medidas nas outras paredes. Agora que colocamos as cotas, vamos diferenciar elas com outra cor.
Para isso, basta selecionar as linhas desejadas, ou seja, essas com as medidas, volto para o menu Home e aqui em cima eu escolho outra cor para as cotas. E agora sim, nossas cotas não se confundem com as paredes. E agora é só dar uma afastadinha nas linhas usando o comando Move, de movimentar, que é igual ao copy. Clica na ferramenta Move, clica no objeto, Enter, mais um clique numa ponta do objeto e arrasta para o local que quiser. Para quem chegou até aqui e entendeu o fluxo, agora é só baixar o e-book que eu estou deixando na descrição do vídeo, que vai mostrar todo o restante das ferramentas que não mostrei aqui, de forma simples e rápida, e também acessa o link para baixar o AutoCAD que eu vou deixar para você. É só ver na apostila e repetir no AutoCAD, tanto o que expliquei aqui como o que eu explico lá. Faça isso estudando e praticando 1 hora por dia, durante 7 a 10 dias. E tu vai ser capaz de fazer qualquer coisa no AutoCAD, qualquer planta baixa que aparecer ou que tu quiser. Então é isso, galera, e até a próxima.